Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Vencendo os Obstáculos da Recuperação. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Todos nós que estamos agora envolvidos e estamos na mesma sintonia e unidos em pensamento na direção do nosso Mestre Jesus. Sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos e que nesse nosso encontro, nesta nossa noite, nessa nossa tarde, nesse nosso momento de hoje, seja bastante construtivo e profícuo e que todos nós sejamos capazes de, a partir desse nosso encontro com a espiritualidade maior, praticar o Evangelho de Jesus nas pequenas e nas grandes coisas desta nossa caminhada evolutiva. Nesta noite de hoje, nós teremos como nossos temas, mais uma vez, nós vamos nos reencontrar com os temas Vencendo os Obstáculos da Recuperação e o tema da fé, a fé que transporta montanhas. De maneira que vamos prosseguindo dessa maneira, nesse nosso caminho, sempre cientes de que nós não andamos sozinhos e de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E temos responsabilidades no que se refere aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas condutas. Jesus é o nosso farol. E um dia, com o nosso esforço e a nossa vontade, nós estaremos com o Mestre, compartilhando no que se refere à construção do estabelecimento da paz e da fraternidade, não só em nossa humanidade, não só em nossa família, mas em todo o universo. Porque esta é a vontade do nosso Pai Criador. Vencendo os obstáculos da recuperação, a dependência química, a compulsão, como é que nós vencemos os obstáculos para que nós nos recuperemos? É importante que nós venhamos a pensar com profundidade nesse tema, porque ele está muito mais perto de todos nós, ainda que nós não o percebamos. Tratamento, assistência dos dependentes químicos e dos compulsivos. Nós chamamos de tratamento numa terminologia que nós usamos entre nós, espíritas, nas casas espíritas, porque, na verdade, é um tratamento que começa pelo tratamento médico, pelo tratamento junto à medicina, aos estudiosos e pesquisadores da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, a tantos profissionais da saúde, aos psicólogos, aos psicanalistas e todos os outros profissionais que contribuem aos enfermeiros, que contribuem para a nossa saúde do nosso corpo físico. Da mesma forma, nós temos assistências nos nossos centros espíritas ou nos templos religiosos relativos ou atinentes à religião da nossa escolha ou que estejamos estagiando. O mais importante neste tratamento médico, nesta assistência espiritual que estamos frequentando, é, em primeiro lugar, nós temos que procurar a medicina, temos que procurar a ajuda médica especializada. Da mesma maneira, se faz muito necessário, tendo em vista que quando nós nos encontramos nesta condição, nesse estado de dependência química ou de compulsividade, nós envolvemos as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos. Então é preciso também auxiliar estas pessoas que estão ligadas a nós. E esse auxílio começa pelo ensino, pela aprendizagem, pelo conhecimento de como esse processo de dependência acontece em nós. E por que esse processo acontece. De maneira que, então, devem ser submetidos ao tratamento médico, assim como a assistência espiritual, não só o dependente ou compulsivo, mas também todas as pessoas que estão à nossa volta. Por quê?
para que nós venhamos a retirar, então, deste campo a insegurança, o medo, a incerteza, as crises físicas ocasionadas pela dependência química de substâncias, assim como também as incertezas e as crises emocionais. Olha a importância dos nossos psicoterapeutas, dos nossos psicólogos, também neste grupo de multiciência e que tanto nos ajuda em relação ao tratamento médico. Primeiro vamos recorrer à medicina e depois nós vamos para a assistência espiritual de todos, do dependente e daqueles e daquelas que o amam. De maneira então qual é a ação que deve ser realizada na família? Primeiro, que nós devemos nos dotar do conhecimento sobre o assunto. E para isso nós vamos recorrer aos especialistas, aos médicos, aos psicólogos e assim por diante. Não é qualquer coisa que está na internet que serve como conhecimento científico. Nós temos que ter autocrítica nesse sentido. Por outro lado, nós também temos uma grande ajuda dos grupos de autoajuda. Aqueles que são nomeados ou que são dirigidos por médicos, psicólogos e outros pesquisadores é muito importante, assim como também o trabalho que é realizado pelos narcóticos anônimos, pelos alcoólicos anônimos. Tudo isso são ferramentas muito importantes e que nos ajudam, e principalmente ajudam os familiares, ajudam a família a ajudar aquele que é compulsivo, aquele que é dependente. Lembrando sempre que o compulsivo e o dependente envolve todas as pessoas que estão à sua volta para que ele ou ela venha conseguir o que ele deseja. O desejo do saciamento daquela sua compulsão ou conseguir meios para obter aquela substância. De maneira, então, que a ação da família, primeiro nós precisamos conhecer, saber como é que acontece este processo nas pessoas. O que a ciência nos transmite a respeito deste terrível mal que está em todos os rincões do planeta. E depois, então, vamos procurar grupos de ajuda, começando pelos grupos da ciência. Uma outra ferramenta formidável é nós realizarmos o Evangelho de Jesus no lar. O Evangelho no lar. Porque, realizando o Evangelho no lar, nós estaremos atraindo os melhores amigos da espiritualidade maior para o nosso ambiente familiar ou para o nosso domicílio. Porque, na verdade, é o meu magnetismo, é o nosso magnetismo, é a ação do meu pensamento, é a ação dos nossos pensamentos com os que atraímos os amigos para perto de nós. Sejam os amigos encarnados ou os amigos desencarnados. Por isso, o aconselhamento dos espíritos mais evoluídos, no sentido que nós precisamos disciplinar e purificar os nossos pensamentos, para atrairmos as melhores companhias para próximo de nós mesmos, seja aqui no mundo corporal ou no mundo invisível. Companhias essas que são atraídas pela força do nosso pensamento, atraímos então espíritos ou atraímos companheiros e colegas, encarnados como nós, para a nossa convivência. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. E realizando o Evangelho no lar, os amigos da espiritualidade maior, os colaboradores de Jesus, vão nos ajudar a retirar os miasmas em razão dos nossos pensamentos desequilibrados de dentro do nosso lar. Nós vamos receber aquele passe, que é a transmissão desta energia magnética para nós, tão saudável. É o remédiozinho magnético adequado a cada uma das pessoas que convivem naquele ambiente. Porque os nossos irmãos da espiritualidade maior, que nos amam, torcem por nós, nos ajudam. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a fazer a nossa parte é escolhermos um momento durante a semana, num determinado horário, e aí então nós vamos fazer
o evangelho no lar. Vamos manter a disciplina do horário, porque é neste momento aonde os nossos espíritos amigos, nosso espírito guardião, nosso anjo da guarda, nosso mentor, seja qual for a denominação que nós vamos dar, ao espírito simpático, amigo que nos orienta e que estará e virá ao nosso lar, na companhia de outros benfeitores. Para isso, nós vamos fazer uma prece inicial, vamos fazer uma pequena leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, um brevíssimo comentário, e depois fazemos a nossa parte, que é vibrar, ofertar a Deus e a Jesus o que nós temos de melhor em nossos corações, e uma prece final, que normalmente é uma prece de gratidão. Isso não dura mais do que 10 minutos. É de 5 a 10 minutos, 15 minutos no mais tardar. E o que são estes 15 minutos durante a nossa semana? Será que nós não conseguimos dedicar 15 minutos durante a semana para falarmos com Jesus? Mas não tem importância se você não é espírita. Faça a Bíblia no lar. Faça a Torá no lar. Faça o Corão no lar. Faça o seu livro sagrado da religião que você tem no lar. Porque todas essas grandes obras são importantes para a elevação moral e para a evolução do ser humano. Façamos o Evangelho no lar. É um grande remédio. É uma grande ferramenta para trazer harmonia para todos que se encontram naquele ambiente gradativamente, em doses pequenas e seguras. Para nós nos recuperarmos, então, das nossas relações afetivas, diante do tratamento, diante da assistência, precisamos sim recuperar. E a recuperação dessas relações é muito difícil, porque nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos provar para nós mesmos que nós somos pessoas confiáveis. Porque nós simplesmente quebramos a confiabilidade que os nossos irmãos e as nossas irmãs tinham em nós mesmos. E para isso é preciso coragem, ousadia, perseverança no bem, para nós nos auto-melhorarmos, nos auto-educarmos, nos auto-reformarmos, nos auto-modificarmos. E todos nós somos capazes disso. E dessa maneira, então, nós damos um novo direcionamento à nossa vida e à nossa evolução, distante, longe das substâncias e das compulsões. É preciso esforço para sermos novamente confiáveis, mas nós podemos e conseguimos fazer. Os dependentes químicos, os compulsivos, são pessoas doentes. Portanto, necessitam de ajuda. De maneira que repressão, preconceito, marginalização, esquecimento, isolamento, não ajuda em absolutamente nada a estas pessoas. Por se tratarem de pessoas que estão doentes, no momento de doença, têm direito à sua saúde e merecem ser tratado. E nós temos aí uma estrutura, inclusive no próprio Estado, através do SUS, ou através de hospitais particulares e de locais apropriados para cuidar de dependentes de compulsivos, que podem ajudar muito, 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 muito. E há necessidade sim, porque isso tudo faz parte do tratamento que a medicina usa na atualidade. O dependente químico, o compulsivo, o compulsivo, aquele que não consegue se afastar um palmo ou 2 palmos do seu celular, que não consegue ficar numa cadeira distante do seu computador. Já perceberam isso? Digam para as pessoas que são compulsivas na eletrônica que vocês vão desligar, que elas devem desligar o celular, para observar a reação da dependência aos eletrônicos. Diga a estas pessoas que elas vão ficar sem o seu laptop durante 24 horas. As pessoas entram em crise, porque são pessoas que estão doentes e precisam ser tratadas. E merecem o nosso respeito e têm direito à saúde e merecem ser tratadas. Tratamento médico. Esse é o primeiro passo.
é o acompanhamento médico, o acompanhamento da medicina, daqueles que estudam todos esses efeitos no nosso corpo físico. E, por vezes, há necessidade de internação em clínicas especializadas por recomendação médica. E elas devem ser devidamente atendidas. O interesse do doente deve ser fundamental em relação à sua recuperação. Se o doente não quiser se recuperar, ninguém vai conseguir fazer essa recuperação por ele. Se nós não quisermos nos autossalvar, se nós não quisermos nos autolivrar da dependência química, ninguém vai fazê-lo por nós. Porque quem realiza esta autocura somos nós mesmos. Quem começa essa autocura somos nós, que estamos no estágio de dependência química ou de compulsão. É o doentinho difícil. Aquele que tem vontade de se recuperar, mas ainda não se dedica a tanto. Quem de nós não tem aquele doentinho difícil na família, né? Que começa o tratamento, começa a tomar os remédios, quando começa a se sentir bem um pouquinho, abandona o tratamento. Por isso chama-se tratamento médico. Tem que ser realizado por completo. Este é o processo. A medicina estuda há anos, com muitos especialistas, para estabelecer um tratamento que pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos. Existem alguns, inclusive, que nos acompanham durante toda a encarnação. Mas é a medicina que está presidindo esse conhecimento e nos trazendo o benefício. Mas quem primeiro precisa realizar a cura somos nós, em nós mesmos. Por isso que a cura começa no dependente químico e no compulsivo. Nós sempre nos ligamos espiritualmente, falando agora mais do campo espiritual, a irmãos que têm os mesmos interesses. Porque o plano espiritual, o mundo dos espíritos, o mundo dos invisíveis, o mundo dos desencarnados, trabalha e funciona de maneira muito semelhante ao que ocorre aqui na vida corpórea. Quem são as pessoas que nós convidaríamos para jantar conosco no sábado à noite? Quem são as pessoas com as quais nós convivemos amistosa e alegremente? Que são mais próximas a nós? Quem são essas pessoas? Nós nos ligamos aos irmãos que têm os mesmos interesses, seja aqui na vida corpórea ou na vida espiritual. Por isso que a assistência espiritual que é realizada nos centros espíritas e, por sua vez, também nos templos religiosos, trata o encarnado e os seus amigos desencarnados que foram atraídos para perto de nós pela ação do nosso pensamento. Por que acontece isso? Porque semelhante atrai semelhante. Se eu estou vibrando numa determinada faixa vibratória, os meus companheiros todos estarão vibrando naquela mesma faixa vibratória. Por isso a importância de nós melhorarmos o padrão dos nossos pensamentos e alçarmos a faixas vibratórias mais elevadas, onde as frequências são mais rápidas e acessamos então as mensagens e as orientações dos espíritos mais elevados e mais bondosos, não tão agregados e nem tão densos como nós. Lembrando sempre que semelhante atrai semelhante. Por isso que nós nos ligamos espiritualmente aos nossos irmãos que têm os mesmos interesses, seja aqui na Terra, no plano corpóreo, ou então na vida invisível. Quem gosta de bola, que nem o Cascão, atrai outros amiguinhos que também gostam de futebol como ele. Assim funciona na nossa vida. Ou melhor, nas nossas vidas. Como é que nós vamos vencer esses obstáculos? Usar esses obstáculos em apoio para o nosso sucesso. É assim que nós vamos fazer. Desenvolver esta virtude que nós estamos vendo aqui na tela, junto com uma linda flor vermelha, a flor da fé. Remover de dentro de nós qualquer dúvida do nosso coração, porque nós somos amparados pelos bons espíritos, os quais seguem as determinações de seguidores em diversas escalas, mas sob a orientação de um só mestre,
Jesus Cristo. Tenhamos fé e vamos desenvolver a nossa fé interior, a nossa força interior. Desenvolvendo essa força e essa fé, não há obstáculos insuperáveis. E outra coisa, nós ampliamos a nossa própria confiança. Ampliando a nossa própria confiança em nós mesmos, aumenta o nosso poder de superação. De superar estas adversidades, esses obstáculos, de transformá-los em sucesso. Quando as adversidades são encaradas de frente, já foi dado o primeiro passo para a vitória. Exatamente. Quando nós nos reconhecemos como pessoas que precisam de tratamento, pessoas doentes que necessitam de tratamento, e eu vou pedir esse tratamento ao meu semelhante, à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão, ao meu amigo, à minha amiga, a pessoa que eu tenho confiança. Quando eu realmente aprendo que eu sou doente, estou doente, e preciso de ajuda médica, e preciso de ajuda espiritual, eu já estou dando o primeiro passo na direção de me desvencilhar definitivamente no futuro da dependência e da compulsão. É como uma corrida, onde nós vamos correr uma maratona, vamos correr uma meia maratona de 20 quilômetros, 10 quilômetros, 4 quilômetros, ou vamos andar durante uma hora. Mas tudo isso começa com o primeiro passo. Se não dermos o primeiro passo, não chegaremos na linha de chegada. Nada é fácil, mas a vitória não é impossível. Porque Jesus e os seus colaboradores torcem por nós, nos ajudam, mas precisamos fazer a nossa parte. Cientes de que é um processo, e nesse processo é um momento de cada vez. Ninguém vai ficar instantaneamente curado da dependência de um dia para o outro. Como houve um processo onde nós agredimos o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e a nossa estrutura psicológica, haverá necessidade também de entendermos que há um processo de cura, um processo de autocura, o qual está repleto de diversos momentos, e nós vamos vencer cada um desses momentos, um de cada vez. Porque tudo passa. Nada é fácil, mas a vitória não é impossível. É Jesus nos sorrindo, é Jesus nos convidando a fazermos uso de todas essas potencialidades que nós temos dentro de nós e não as utilizamos. Ou utilizamos muito pouco. Como, por exemplo, o nosso pensamento, como, por exemplo, a nossa própria fé, a fé que transporta montanhas. Mas o que isso significa? Nós encontramos lá em Mateus 17:20. Pois é verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. É Jesus dizendo para nós sobre as coisas do mundo espiritual, do nosso mundo emocional, do nosso mundo moral. Ele não está falando do mundo corpóreo. Ele não está dizendo nesta assertiva, nesta passagem de Mateus 17:20, que o pão de açúcar vai estacionar na Praça da Sé. Não é isto. Ele está se referindo às nossas montanhas interiores. Os obstáculos que dificultam a nossa evolução, a conquista da felicidade verdadeira, o aproveitamento de cada instante, de cada momento em nossas vidas, para sermos criadores do bem e deitarmos boas sementes. E essas boas sementes vai de encontro a esta sementinha que todos nós estamos observando agora, que é a semente de mostarda. Uma semente pequeníssima, muito pequenininha. Pois se nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós diremos a esta montanha interior, que está sendo um obstáculo para a nossa felicidade, transporta-te daqui para lá.
e ela se transportará, e nada nos será impossível. Aquela sementinha que nós vimos no slide anterior, desenvolveu-se e tornou-se essa linda árvore que vocês estão observando. A árvore da mostarda. Olha o tamanho e a maravilha que é o tamanho e a beleza da árvore da mostarda. Vamos desenvolver a nossa fé. E fé é a convicção inabalável de que Deus, por meio das suas leis, que são imutáveis e eternas, leis morais e leis físicas, está sempre promovendo as suas criaturas ao crescimento espiritual. E nós somos suas criaturas. Nós somos seus filhos. Nós somos inteligência. Deus é a inteligência suprema do universo e nós somos seus filhos. As inteligências secundárias, os seres inteligentes da criação. E Deus só quer o nosso bem. A fé, esse motor principal que faz mover todas as nossas outras virtudes, nos ensina a renúncia, faz movimentar o motor da abnegação, a fazer girar a máquina da confiança, o motorzinho maravilhoso da esperança, que Jesus, através do seu exemplo e das suas lições, deitou essa esperança na humanidade quando esteve entre nós. A fé é este motor principal, pelo qual nós desenvolvemos, ampliamos para nós e para os outros todas essas outras potencialidades, como essas que nós acabamos de ver e outras. A fé se fortalece à medida que nós praticamos o bem. Praticar o bem para nós mesmos e praticar o bem para o nosso próximo. É a lei de ouro que Jesus exemplificou. Amarmos a Deus, sermos humildes diante da sua beleza, da sua vontade, da sua sabedoria, da sua justiça e amarmos o próximo. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. A lei de ouro que Jesus nos exemplificou. Fazendo isso, fazendo o bem, todo o bem que esteja ao nosso alcance, começando pelo silêncio, por uma prece, por vibrações, por um bom pensamento, por um gesto de carinho, por um gesto de afeto, por um sorriso, por um bom dia. Plantando esta sementinha do bem, colheremos os seus frutos no futuro próximo. A fé é muito mais do que estar envolvido, é mais do que acreditar. A fé é ter certeza que o nosso Pai Criador nos ama e nunca nos abandonou e não irá nos abandonar jamais. Através de Jesus, que é o nosso governador planetário, o nosso guia, o nosso mestre, Jesus jamais nos abandonou. Nós é que fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente para as suas orientações. Ele está sempre conosco, está torcendo por nós. Quer verdadeiramente que nós sejamos felizes, que nós alcancemos a felicidade verdadeira e desenvolvamos todas essas potencialidades que estão dentro de nós. Caixinhas que estão fechadas e que pelo nosso esforço e a nossa vontade precisamos ir abrindo estas caixinhas destas potencialidades gradativamente, para que a luz dessas caixinhas multicoloridas elas possam iluminar a nós mesmos, iluminar o nosso caminho, aonde nós estivermos. Em Mateus 28, 20, capítulo 28, versículo 20, o Mestre nos diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está sempre nos ouvindo, está sempre próximo de nós, através dele mesmo, da sua energia maravilhosa, fantástica, enorme, que a nossa inteligência sequer consegue imaginar e descrever, e os seus inúmeros colaboradores do bem. Mas nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, enveredamos por tomadas de decisão não muito adequadas. Quais são os caminhos que nós escolhemos?
para atingir esta felicidade relativa, para atingir a felicidade que tanto nós buscamos, a paz, a fraternidade, a união, o equilíbrio. Qual é o caminho que nós escolhemos para nós? Mateus 28, 20, para nós não nos esquecermos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mestre está dizendo que jamais abandona o seu rebanho. Nós somos as suas ovelhas. E ele declarou, inclusive em outro momento, declarou para que todos nós soubéssemos que ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas do seu rebanho. Ou seja, cada um de nós, aonde nós estivermos, cada um de nós, estejamos aqui na Terra ou em outro planeta, na erraticidade, isto é, no mundo dos espíritos ou encarnados, ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas, ainda que nós insistamos em fechar os nossos ouvidos e os nossos olhares, ainda que nós nos afastemos momentaneamente, transitoriamente das leis de Deus, o Mestre está conosco, sempre nos orientando, nos dando o seu aprendizado, nos apoiando, nos ajudando, através dos seus inúmeros colaboradores, é verdade. Por isso que ele jamais nos abandona, porque ele é o nosso pastor e recebeu essa missão diretamente do nosso Pai Criador. Neste contexto, então, nós não temos que ter culpa, porque foi aquele momento em que nós agimos de uma determinada maneira não adequada, por exemplo, por saber ou por deixar de saber, ou por um momento de infortúnio, um momento de fraqueza, mas nós temos consciência de que nós devemos seguir outros caminhos, outras direções. Portanto, isso já aconteceu lá no nosso passado, e lá deve permanecer. Não precisamos mais disso, porque o passado já não mais existe nesta dimensão. Portanto, vamos nos preocupar com o presente, plantar boas sementes hoje, para que nós venhamos a colher esses bons frutos, esta sombra dessas sementes maravilhosas que nós estaremos plantando nesta oportunidade, desta nossa vida, desta nossa encarnação. Soltemos a culpa. Ninguém precisa ficar carregando o peso das culpas do nosso passado, e por vezes passado esse que nós sequer relembramos. A necessidade, então, do auto-perdão, ela é fundamental para que nós tenhamos capacidade de perdoar o nosso irmão, a nossa irmã de caminhada, os nossos semelhantes, porque nós também queremos ser perdoados. Então façamos primeiro o perdão aos outros e vamos nos perdoar, cientes de que nós somos ainda crianças espirituais iniciando a nossa caminhada e temos muito que aprender na ciência e na moral, no amor e no progresso científico. Através de todos esses momentos, através de todas essas vidas que nós ainda iremos vivenciar no futuro. Portanto, vamos nos aceitar, vamos reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que nós queremos melhorar. Vamos reconhecer, então, que nós podemos ser úteis e vamos ser úteis. Isso é fundamental para o auto-perdão e para a construção da felicidade em nós mesmos. Sermos úteis à sociedade em que estamos integrados, à família, ao país, a nós mesmos, à agremiação religiosa que estamos participando, sermos úteis nesta vida corpórea, aproveitar este tempo para deitar boas sementes, realizarmos bons exemplos para aqueles que virão depois de nós. E é pelo exemplo que nós progredimos. Assim vamos deixar, claro, através da nossa conduta, o exemplo de que é preciso que nós aprendamos a nos amar e oferecer ao nosso semelhante a polidez, a gentileza, a cortesia, o fruto da consideração, o fruto do apreço,
O fruto do respeito, pois o amor verdadeiro começa pelo respeito. E tudo isso tem início de dentro de nós mesmos e se exterioriza a partir de nós, através do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para todo este ambiente que está à nossa volta. Sim, porque a luz e o reino de Deus nascem a partir de dentro de nós. Não é uma luz externa que vai nos cobrir. Somos nós que vamos abrir aquelas caixinhas que eu falei anteriormente e permitir que essa luz inunde o nosso corpo e ela também venha a ser motivo de felicidade para aqueles que nos acompanham em nosso caminho evolutivo. Vamos aprender a nos amar. Vamos aprender a respeitar e amar o próximo. É assim que nós vamos derrotando a nossa dependência, a codependência e as compulsões. É saindo da nossa condição de que só recebemos, só queremos receber, só sentimos felicidade quando recebemos, quando a felicidade mora justamente na condição de doar um sorriso, uma palavra amiga, um abraço sincero, uma atenção, dar ouvidos. Nós só temos o que nós doamos. É isso que nos fortalece, porque nada é nosso. Tudo é do Pai Criador. Tudo é de Deus. Nem o nosso corpo físico é nosso. Façamos o bom uso, então, de todas estas coisas, de todos esses materiais, de todas essas substâncias que o Pai Criador deixa sob a nossa responsabilidade. E depois, então, nós iremos dar conta de todos esses talentos que nós recebemos. Só temos o que doamos. E é isso que nos fortalece. Para cada ação, há uma reação. Se a nossa ação é uma ação de violência, de desagrado, de falta de educação, receberemos uma mesma reação, da mesma força, como a física corporal determina, né? Em direção contrária como nós, sobre nós. Colheremos amanhã o que nós plantamos hoje. Ou seja, vamos plantar bons frutos. Quem deita sementes de amor, vai colher amor fraternal, vai colher amor do futuro. Deus não castiga os seus filhos. Deus não inventou o mal. Quem comete o mal somos nós. E o mal é quando nós nos afastamos das leis divinas, que Jesus resumiu na lei de ouro que nós já falamos anteriormente. Amar a Deus e amar ao próximo. Simples assim. Olha só, esta imagem nos traz aqui um grande exemplo de amor que nasce de dentro de nós. Esta mulher, perseguida pela sua sociedade da época, no tempo que Jesus esteve conosco, e que tinha hemorragia, que não parava em circunstância nenhuma, e ela tinha essa doença durante muitos anos, e portanto ela era vista como uma pessoa indigna na sua sociedade. Quanta perseguição, quanta incerteza, quantos maus pensamentos essa moça não recebeu. Porém, ela acreditava, ela tinha a profunda crença dentro dela, tinha uma fé enorme dentro dela, de que se ela tocasse nas roupas do nosso Mestre Jesus, ela se curaria. E ela, num determinado momento, num determinado instante, num determinado local, ela avança por dentro daquela multidão que acompanhava Jesus e consegue se aproximar dele e toca nas suas roupas. E ela se sente curada. E Jesus exclama a Pedro, a Simão Pedro que está do seu lado: alguém me tocou, alguém tirou de mim. E Pedro diz: mestre, como é que eu vou saber, no meio desta enorme multidão à sua volta, quem é que te tocou, quem tirou algo de ti? E aí então, ele vira para essa moça e diz mais uma vez, conforme ele o fez
nas outras curas que realizou, em razão do seu enorme magnetismo, em razão da sua enorme força moral, em razão da sua enorme energia, que nós sequer conseguimos imaginar. E diz a ela amorosamente: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Se ela não tivesse fé, ela não teria se curado. A fé que esta mulher possuía fez uso de parte desta energia e desse magnetismo e efetuou em si mesma a autocura. Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. São as palavras amorosas de Jesus em Lucas 8,48, que é para nós não nos esquecermos, para vencermos sim a dependência química e as nossas compulsões, começando pela fé. Não nos esqueçamos. Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8,48. Meus queridos amigos, fiquem com a paz de Jesus e de Deus em seus corações. Tenham uma ótima semana nesses próximos dias. E aproveitem as lições dessa canção que vamos ouvir em seguida. Muita paz a todos. Que Deus os abençoe. Sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral, pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral, pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.